Paz esteja convosco e com vosso Espírito. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra de vida e mensagem de salvação para o mundo inteiro, narrado segundo São João. Ensinai-nos, Senhor, e tende piedade de nós. No tempo da pregação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Verbo de Deus vivo, que se encarnou através da Santa Virgem Maria, sucedeu esta mensagem. Junto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que amava. Disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao seu discípulo amado: eis aí a tua mãe. E desta hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Estas são para nós as palavras do Cristo, o Senhor. Cremos e confessamos. Podemos sentar um minutinho? Como hoje nós estamos celebrando a festa de Nossa Senhora da Assunção, aí o Padre vai não só falar diretamente da Assunção de Maria, a gente já falou isso em outros momentos, mas eu vou deixar uma fala hoje de maneira específica a uma das aparições de Maria realizada no Egito e que supera todas as outras aparições em número de pessoas, de videntes. Então, preste bastante atenção. Não há na Igreja Católica Romana, na Igreja Católica Ortodoxa, nenhuma aparição onde o número de videntes foi maior do que esta que aconteceu na Igreja Cópita Ortodoxa, numa vila, num bairro chamado Zeitum, na cidade do Cairo. Justamente na década de 60, isso mais propriamente 1967, havia uma tensão muito grande política e também ao mesmo tempo estava havendo um período de guerra ali, no Egito. Havia muita supressão dos cóptas. Os islâmicos, com os seus exércitos terroristas, estavam de certa forma amedrontando e massacrando o povo cristão. Se você for olhar o número e a estatística, a gente percebe que no Egito a maioria é islâmica, isto é, da religião muçulmana. E historicamente, nós já temos isso já na história da igreja, eles sempre massacraram os cristãos, sempre. É interessante que essa cidade, ou no Egito de maneira específica, do número de religiosos, só 10% são cóptas ortodoxos. É muito pouco o número ainda. Então o que acontece? Essa cidade não foi escolhida à toa, padre. Ah, é? Por quê? O nome dessa cidade, não, dessa vila, se chama-se Zeitum. E azeituna é um nome árabe e que foi, de certa forma, modificado e que deu origem no português à azeitona que nós temos, e que justamente quando os árabes invadiram a Península Ibérica, onde hoje é a Espanha e Portugal, e massacraram cristãos ali também, eles contribuíram com o vocabulário de algumas palavras que nós temos na nossa língua portuguesa. Então, no clássico seria Zaitunar, e que veio também de uma língua bem primitiva, que é da nossa igreja, do arameu, do aramaico, da língua de Jesus, Maria, José e dos seus discípulos, que chama-se Zaituna.
e que ficou a forma abreviada zaitá, de azeite. Agora, não é só por isso, padre, que Deus escolheu a aparição dela ali. O que aconteceu? Quando o rei Herodes perseguiu Maria e José para matar Jesus, e você viu isso lá no início do Evangelho de Lucas, está muito claro, eles tiveram que sair às pressas, porque Deus avisou em sonho a José para tomar o menino e a mulher e sair dali e ir para o Egito, porque o rei Herodes iria procurar e matar, querendo matar a Jesus, e matou, todas as outras criancinhas ali, a gente sabe a história. Na verdade, quando Jesus chega ao Egito, justamente naquela região onde tem esse bairro chamado Zaitum, alguns chamam de Zeitum, depende da pronúncia, ali naquela região é que Maria ficou vivendo com Jesus e José durante 5 anos de perseguição. Para a gente entender que Deus escolhe os seus locais sagrados também não à toa, Ficaram ali 5 anos, a tradição mostra quantos milagres aconteceram ali. Às vezes Maria estava com Jesus já no braço, mulheres que não podiam dar à luz, ao ver Jesus, tocava em Maria, recebia a graça da fertilidade. Existe uma série de números de milagres que não estão no Evangelho, mas estão nos livros apócrifos, que são os Evangelhos que não foram colocados nesse cânone, e que contam para nós vários outros milagres de Jesus. Então essa região ficou esquecida durante muito tempo, porque a tradição histórica construiu uma primeira capela para Nossa Senhora com o nome de Igreja de Santa Maria. Depois, com o tempo, os islâmicos destruíram tudo, sabe? Porque é assim lá no Egito, no Oriente, eles construíram de novo, e séculos e mais séculos fazendo isso. De repente, no início do século XX, e eu estou falando agora em 1925, não tinha mais igreja lá. E justamente no período também de perseguição otomana, os sírios que estão no Brasil, os libaneses que estão no Brasil, vieram também, umas no final do século XIX e outras no início do século XX, porque os árabes estavam fazendo horrores no Oriente, matando cristãos. Então eles perseguem os cristãos, sempre perseguiram os cristãos. E aí, justamente nessa época, um senhor, um empresário, resolve construir um prédio. Ele tem um terreno e resolve construir um prédio ali para usufruir desse dinheiro dele. E justamente nessa época, o nome dele era Tawif Khalil Bey. Ele resolve e tem um sonho à noite, pedindo a ele, olha bem, Nossa Senhora pedindo a ele que construísse ali uma igreja. Ele sonhou, e que no futuro ela iria se manifestar ali. 1925, padre. Ele deixou de construir um prédio comercial, e depois de 43 anos ela começa a aparecer ali, depois da igreja pronta. Existem 2 cúpulas da igreja, uma à esquerda e outra à direita, e Nossa Senhora aparece justamente no meio onde está a cruz, aparecendo ao povo ali, juntamente com um raio de luz, uma luz muito intensa e muito luminosa. As autoridades cópticas começaram a ficar atentas a isso. Primeiramente, a história de que haviam 2 mecânicos, tarde da noite ainda trabalhando. De repente eles olham para o céu, para a torre, e vê uma mulher vestida de branco, e eles automaticamente entendem que ela está querendo se jogar de lá da torre, da altura da igreja, e vão até próximo à igreja. Percebe que não é uma mulher humana, e aquela luz o encanta eles, ao passo de que ao chegar perto dela, eles se ajoelham e começa a sentir sentimentos de piedade e de perdão a Deus. Eles então buscam as autoridades, naquele caso o padre, e chamam o padre, juntamente com o padre um policial, e o padre diz que isso não é novidade, porque durante a celebração da Santa Missa,
algumas vezes ele já tinha visto Nossa Senhora com aquela luz radiosa dentro da celebração. Durante 1969 foi essa primeira aparição, e ela começa a aparecer e fica ali durante 3 anos. 3 é um número significativo na Bíblia, quer dizer, um número infinito de vezes. E ela aparece de 2 de abril de 1968 a final de 1970. 3 anos aparecendo. Praticamente 3 vezes na semana ela aparecia ali sobre a igreja. E aconteceu que todo mundo foi avisando todo mundo, as pessoas começaram a aglomerar ali, a igreja ficou rodeada de pessoas. E o interessante, padre, é que não só estavam ali os católicos ortodoxos, estavam ali também os católicos romanos, estavam ali os evangélicos com as suas inúmeras igrejas, estava ali principalmente o povo islâmico, que é a maioria, e que são os muçulmanos. E também, padre, estavam ali os agnósticos e os ateus, aqueles que não acreditavam em Deus. Havia nas aparições, porque não foi uma só pessoa, e é interessante isso, em Fátima, apenas 3 crianças viram Nossa Senhora. Ninguém mais viu Nossa Senhora. E a aparição de Fátima é uma das aparições mais vistas ou conhecidas durante o mundo. Depois temos outras aparições. Aí, padre, ela começa a aparecer nas nuvens, uma nuvem branca, que aos poucos vai se transformando na Virgem Maria. Eles viam na cúpula ajoelhada, às vezes ela se ajoelhava diante da cruz que estava lá. Olha o respeito à cruz de Cristo. E às vezes ela fazia gestos em forma de adoração à Santa Cruz. E às vezes virava e voltava-se para o povo. Às vezes saudava e abençoava as pessoas que ali estavam. E o mais interessante é que vocês sabem que na história da Igreja Católica Ortodoxa, onde sempre se usou incenso, mas o incenso sempre fez parte da história da igreja. Eu disse para você que esse incensório aqui que está aqui, a igreja acredita que é o ventre de Maria que recebe todo aquele aroma ali, e no incenso daquele aroma está o cheiro, o sabor de Nossa Senhora. Então era também visível e sentido, as pessoas sentiam o cheiro agradabilíssimo de aroma ali, um aroma muito forte e que contagiava todo ao redor daquela igreja. Algumas pessoas só não viram, mas a maioria das pessoas, e aí, padre, o número aproximadamente de 250.000 a 500.000 pessoas viram a Nossa Senhora durante esses 3 anos de aparição. Ela aparecia em forma de nuvem e uma luz intensa. Imagina, quando a luz é intensa, lembra de São Paulo, da aparição que o padre falou? A luz brilha tanto os olhos que você não consegue ficar muito tempo. E junto àquela imagem de Nossa Senhora, muitos pombos brancos. Sobrevoava a imagem de Nossa Senhora, sobrevoava as cúpulas da igreja, e eles brilhavam também intensamente. Pombo, padre, a pomba é símbolo do Espírito Santo e significa a paz. O que aquele povo estava precisando ali naquele momento? De paz. Sabe por quê, padre? Porque eles costumavam, e ainda costumam hoje, viu? Nas casas dos cristãos nessa época, eles marcavam com um sinal de sangue, uma cruz com um sinal de sangue, porque dizendo que aquela casa seria a próxima casa a ser massacrada os cristãos ali. Olha como estava a situação. Muitas conversões de muçulmanos. Então, nas aparições de Nossa Senhora houve muitas curas, muitos milagres,
mas também muitas conversões. Aqueles que eram muçulmanos passaram a acreditar agora, porque na religião deles também é importante a gente dizer que eles não deixaram de acreditar em Nossa Senhora. O livro do Alcorão deles tem preces a Nossa Senhora e eles têm devoções a Nossa Senhora, não como nós, mas é uma devoção que é costumeira entre eles. E no livro diz assim, eu gostaria que você repetisse, que é uma oração bonita, está lá no livro deles, diz assim: Maria, Deus te escolheu. Maria, Deus te escolheu e purificou-te. Ele escolheu-te acima de todas as mulheres. Ele escolheu acima de todas as mulheres. Então, o Vaticano envia uma comissão para o Cairo, para o Zeitum, faz algumas investigações, algumas provas, voltam para o Vaticano com algumas provas, porque a autoridade ali para comprovar tudo isso é da Igreja Cópita Ortodoxa. Havia um patriarca, Quirilos, que presidia, era o patriarca da Igreja dos Cóptas. De certa forma, ele vai unir uma comissão de cientistas, de médicos, etc., para pesquisar durante esses 3 anos essas aparições. É interessante que um dos vigias, que eram guardas muçulmanos, ele veio no primeiro dia, avistou a imagem, ficou diante da imagem, se ajoelhou. Ele estava com uma perna, a perna já estava apodrecendo, e ele teria que amputar aquela perna. No outro dia, ele percebe que a perna fora reconstituída. Então a perna voltou ao estado normal, sem que ele necessariamente pedisse esse milagre. Outras religiões buscavam desvendar aquela face, principalmente muitos muçulmanos. Alguns, enciumados por conta daquilo, eram já revoltados contra os cristãos, começaram a acusar o presidente chamava Gamal Abdel Nasser, e à época ele era também muçulmano, resolveu deixar um terreno para os acampamentos. Imagine, peregrinos vindo de todos os lugares para aquela aparição, e também arrumou e conseguiu verbas, proventos para aquele evento que estava acontecendo. Não proibiu. E interessante que é um governo comunista, já é tendenciosamente visível de perseguir cristãos. Lá na antiga Iugoslávia, onde Nossa Senhora, a Rainha da Paz, aparece desde a década de 80, na Igreja Católica de lá, aquelas crianças foram muito perseguidas pelo regime comunista. Então Nossa Senhora, como símbolo da paz, traz a paz. E algo que é interessante nessa aparição, que ela não diz sequer uma palavra, ela mantém-se em silêncio. O silêncio de Maria é sinal de que ela quer unir os seus filhos, de que ela quer a paz, de que ela quer que reine a paz aquele povo, ao povo do Egito. O presidente Nasser vai ser morto depois, justamente por conta da revolta de alguns, Nem todos vão se converter, mas alguns revoltosos, no finalzinho da década, não é no final da década, mas no ano de 71, no início do ano 71, ele é assassinado, justamente por apoiar toda aquela manifestação, aquele movimento, a aparição de Nossa Senhora. E aí nós temos milagres de curas diversas, milagres de fertilidades. Alguns ateus incrédulos tornaram a acreditar em Nossa Senhora, e houve muito sentimento de fé e piedade ali. Há um efeito do sol também, é visível naquelas aparições, e a gente percebe que esta mesma igreja
recebeu o nome de São Marcos e de Sagrada Família, porque acreditou-se que ali, naquele local, naquela região ali, existiu a casa de Maria, José e Jesus. Aí, algo interessante, que quando eles viam Nossa Senhora, e tem vários testemunhos, eu não trouxe todos aqui, justamente por conta do tempo, alguns viam a imagem entre as torres e havia jogos de luzes entre elas. Por quê, pai? Porque isso aconteceu na década de 60, 70 e vai se repetir em 2009. Dezembro de 2009 há uma aparição no outro bairro também. São bairros pobres esses bairros, são bairros periféricos, de periferia, tá? E ela vai aparecer também nas torres de uma igreja chamada Igreja do Arcanjo Miguel, próximo ao rio Nilo, que é o rio que margeia o próprio Egito. E ali, neste ano de 2009, é interessante, o padre não disse, que naquele período haviam poucas máquinas fotográficas, mas muitos repórteres vieram para o Egito, para o Cairo, registrar aquilo ali. O New York Times dos Estados Unidos fez uma reportagem justamente falando daquela multidão de pessoas e das fotos que conseguiram tirar das torres de Nossa Senhora. Você pode procurar, o Rony gosta de pesquisar lá no YouTube, vocês vão ver essas aparições mais recentes dela. 2009, nós estamos agora com uma tecnologia avançada, todo mundo tem celular na mão e muita gente pôde registrar agora, próximo, faz o que? 13, 12 anos, mais um pouquinho, com imagens dos seus próprios celulares. E é incrível, porque algumas autoridades começaram a dizer novamente que seria uma farsa, como aconteceu na década de 70, e aí resolveram desligar as luzes de toda a cidade, desligar as luzes do Cairo, para ver se era uma farsa, porque poderia ser os padres projetando uma luz, etc. tal. As luzes continuaram, as pombas continuaram revoando sobre esta igreja também pobrezinha, e a graça de Deus, o milagre e a bênção de Deus também aconteceu. Para finalizar, nesta última aparição de 2009, há um fenômeno da natureza muitíssimo importante. Vocês lembram que quando Jesus nasce lá em Belém, há uma estrela que aparece para os Reis Magos, sinalizando o nascimento de Jesus, do Rei. Aqui, no final das aparições de 2009, uma estrela vem de encontro àquela igreja e cai, é uma visão que eles têm, a uns 200 metros dali, onde aconteceu as aparições em 2009. Nós precisamos entender que Deus escolheu Maria para estar à sua direita. Quando a mãe dos dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, ela vai para Jesus, encoxiça no ouvido de Jesus: Jesus, você poderia colocar o meu filho à tua direita e o outro à tua esquerda, quando tu reinar sobre Israel? Olha bem, ela não tinha o entendimento da vinda de Jesus agora, e que ele vai reinar na sua glória sobre Israel. Ela tinha meramente o conhecimento de que Jesus iria ocupar o lugar do Herodes, iria sentar no trono, e as pessoas mais de confiança que sentam à direita e esquerda. Jesus disse para ela assim: olha, não compete a mim escolher quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda no reino do meu Pai, só compete a Ele, só compete a Deus. E Jesus estava falando do seu reino celeste, que vai se unir a esse reino terrestre na parousia do final dos tempos. Aí eu digo para você: Deus que escolheu antes de todas as gerações Maria entre todas as mulheres para ser a mãe de Jesus e do seu filho, não escolheria para ocupar o lugar à sua direita?
Com certeza sim, Padre. Na Igreja Ortodoxa nós temos esse costume de colocar a imagem de Maria aqui à direita e a imagem de Jesus aqui. O Padre ainda não tem, vai colocar. Então Jesus está aqui e Maria sempre à direita de Jesus. Então, que nós possamos aumentar a nossa fé, que nós possamos vivenciá-la de toda a nossa esperança. Olha o que a comissão disse, Padre, depois que eles fizeram os exames. Descreveram uma fumaça perfumada de cor rosa, que saía da igreja durante as aparições desta mulher, envolvida em uma esfera de luz, que podia ser observada por todos os presentes, cristãos e muçulmanos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,